que o conjugado ele é função da tensão aplicada ao quadrado. Nós vimos que essa tensão VMA, ela não é exatamente a tensão aplicada, não. É a tensão TVN, mas ela reflete aproximadamente a tensão aplicada. Né? Então, de forma resumida ou aproximada, nós podemos dizer que o torque no motor de indução varia com o quadrado da tensão. Isso é importante não só do ponto de vista de performance da máquina, mas também em relação ao projeto de um acionamento com motor de indução. Estamos sempre atentos em que o cálculo dos dispositivos que estejam em série com o motor devem produzir o mínimo de queda de tensão. Ok? Entendeu? Num projeto de um acionamento de um motor de indução trifásico, seja esse acionamento através de um dispositivo de regulação de frequência, como um inversor ou um cicloconversor, né? Ou seja, um sistema de controle de partida, com soft starter ou com reatância em série, qualquer desses ou partida estrela triângulo, todos esses dispositivos, se produzirem queda de tensão, vai variar a tensão aplicada. Se varia a tensão aplicada, varia o conjugado. E a variação da tensão aplicada impacta de forma quadrática no conjugado. Okay? Então, por exemplo, quando o motor está em aquecimento, há variação de resistência, seja do motor, seja do estator. Essas variações de resistência produzem variação do conjugado, mas são mínimas. Mas variações na tensão aplicada é potencializado no sentido de aumentar a variação do conjugado. Então, precisamos fazer todo o possível para não variar de forma descontrolada a tensão aplicada. Ok? Beleza. Então, aquele gráfico que nós geramos, tendo como ordenada, como variável dependente, o conjugado, como variável independente, o eixo X é o escorregamento ou a velocidade rotórica, nós chegamos nesse gráfico. Estão lembrados? Uhum. Esse gráfico aqui, olha, esse gráfico determina o quê? Conjugado. Então nós temos na ordenada aqui, nós temos conjugado. Então o primeiro eixo é o eixo de torque, o segundo eixo é o eixo de corrente. Vamos analisar primeiro, olha, já analisamos, vamos só visualizar o gráfico de torque. O gráfico de torque é esse aqui. Ele trabalha nesse quadrante, que é o quadrante de motorização. Esse quadrante com velocidade acima da síncrona, ou seja, o escorregamento negativo, que é o quadrante de geração. E esse quadrante em que o escorregamento é maior do que 1. Onde o escorregamento é maior do que 1 significa que o rotor está girando num sentido de rotação contrário ao sentido do campo girante. O campo girante quer fazer o rotor girar no sentido e ele forçadamente gira em sentido contrário. Né? Isso acontece, por exemplo, quando a carga arrasta o motor no sentido inverso. Sistema de içamento. O sistema de içamento produz um campo girante para o motor girar para elevar uma dada carga e, pelo peso da carga ou pela baixa tensão do inversor sobre o motor perde o conjugado, com a perda de conjugado, a carga vence e o motor desce, e a carga desce. Ou seja, o motor gira em sentido contrário ao do campo girante. Ok? É esse quadrante de frenagem aqui. Como é que a corrente se comporta? Nós já vimos que a corrente do motor de indução, a corrente de partida, é um gargalo que nós precisamos estar sempre atentos. Né? Quando nós vamos analisar um projeto, ou conceber um projeto de um acionamento, ou um projeto de partida direta para o motor de indução, nós temos que observar a seguinte coisa, né? O circuito equivalente monofásico do motor é mais ou menos assim, né? Aqui nós temos tensão aplicada. Então, quando a gente aplicar essa tensão de forma brusca, imediata, direta, né, ao fechar essa chave, com o motor parado, o que acontece com o escorregamento? É baixo ou é alto?
que é alto? Alto quanto? 1. Né? Então, isso aqui ó, vira R2 puro. E R2 puro é um valor alto ou é um valor baixo? Baixo. Normalmente muito baixo. Então, a impedância equivalente do motor fica alta ou baixa? Com o escorregamento alto. Hein? A impedância. Isso é baixo, isso é baixo, isso é baixo. Agora, com o escorregamento unitário, isso é baixo. Isso aqui é mais alto, mas está paralelo. Né? Então, o valor dessa impedância equivalente aqui, a magnetização com o do rotor, fica um valor mais baixo do que a menor resistência. Né? Menor impedância. Então, esse valor de impedância rotórica fica muito baixo. Por quê? Porque o escorregamento é alto. Ok? Escorregamento é alto, fica R2, o JX2, que é muito baixo, em paralelo com o XM, dá um equivalente aqui muito baixo, somado a um valor muito baixo, dá uma impedância total equivalente muito baixa. Bom, aí, o que é a corrente de partida do motor? A corrente de partida do motor é aquela em que o escorregamento é igual a zero. Ela vai ser a tensão aplicada dividida pela impedância equivalente total do HIT. Como o escorregamento é zero, vou colocar aqui, é Z equivalente considerando que o S é zero. Como o S, como o escorregamento é máximo, a impedância equivalente é baixa, se você aplica tensão plena no motor, a corrente de partida é altíssima. Alta quanto? 5, 6, 7, 8 vezes a nominal. Por isso que é um parâmetro determinado por norma, parâmetro de placa do motor. Todo motorista tem que ter esse parâmetro na placa dele, que é esse parâmetro de P sobre N. O que significa isso? Isso aqui é a razão entre a corrente de partida, considerando tensão nominal com frequência nominal, em relação à corrente nominal. Ok? Então, um motor que tem corrente nominal de 100 amperes pode ter na partida, durante o transitório de partida, 7 a 8 vezes a corrente nominal, ou seja, 700 amperes, 800 amperes. Então, esse é um parâmetro muito importante do ponto de vista de projeto de uma instalação. Quando vocês forem fazer um projeto de instalação, sempre verifiquem se nessa instalação haverá de ter motor de indução. Porque tendo motor de indução, toda vez que partir, tem uma sobrecorrente muito alta, e essa sobrecorrente muito alta, se o sistema de alimentação não tiver potência suficiente para prover essa corrente durante esse transitório, a tensão do sistema cai. Bom, então aqui está mostrando nesse eixo de correntes, né, uma corrente superior a 6 vezes a corrente nominal. Então, para escorregamento igual a 1, olha, na partida, a corrente, para esse exemplo aqui, a corrente vale em torno de 6 vezes e cai para um valor próximo de zero quando o escorregamento for zero. Ou seja, a corrente é alta na partida e é muito baixa quando a velocidade está próxima da 5, ou seja, escorregamento zero. Correto? Como é que a gente determina o conjugado máximo? O que é o conjugado máximo, hein, pessoal? O conjugado máximo é justamente esse aqui, estão lembrados? Estão lembrados? Esse é o ponto de escorregamento, esse é o ponto de conjugado máximo. Qual é o valor desse conjugado máximo? Essa curva que está aqui, ela é regida por essa equação. Essa curva nada mais é do que o torque função do escorregamento. O eixo X é o escorregamento, o eixo Y é o conjugado. Então essa curva é função dessa, é a descrição daquela equação. Para nós determinarmos o valor daquele conjugado máximo, nós temos que entender agora um princípio básico de circuitos elétricos, né? Que nós aprendemos lá em circuito elétrico. Vê,
como é que eu posso calcular, baseado no circuito equivalente na equação, aquele valor de conjugado máximo? Ou seja, considerando que eu estou aplicando uma tensão definida e constante ao motor, com uma frequência definida e constante, vai existir um valor de velocidade rotórica que o motor vai atingir o máximo de conjugado que ele pode desenvolver. Qual é esse conjugado máximo, aquele ponto de conjugado máximo que o motor pode desenvolver? Para determinar isso, não, esse ponto de conjugado máximo, torque, então esse ponto aqui é o torque máximo. Esse ponto de conjugado máximo, ele varia em função da tensão aplicada ao quadrado, varia em função de R2 sobre S, e o denominador tem lá, né? O R ao quadrado mais X ao quadrado. Beleza. Então, como é que isso se compõe? Bom, para determinar esse ponto de velocidade máxima, esse ponto de torque máximo, ele está ligado a um eixo de escorregamento. Ele está ligado a um valor de escorregamento definido. Em um determinado valor de escorregamento ou velocidade rotórica, vai acontecer esse torque máximo. Se o escorregamento estiver para cá, o torque já não é o máximo. Se ele estiver para cá, também não é o máximo. Se ele estiver aqui, é justamente o torque de partida, né? Para esse escorregamento igual a 1. Eu quero saber agora qual é o escorregamento. O escorregamento está relacionado à velocidade rotórica, não é assim? Diferença das velocidades rotóricas sim em relação a 5. Qual é o valor do escorregamento para o qual acontecerá o máximo torque desenvolvido? Ou qual é a velocidade que o motor vai girar para que ele desenvolva o máximo conjugado? Correto? Beleza. Então, o princípio que nós utilizamos para desenvolver essa equação do conjugado máximo é aquele do princípio que rege a máxima transferência de potência. Quando é que uma carga absorve o máximo de potência que uma fonte pode oferecer? Quando? Hein, pessoal? Imagine que nós temos aqui uma fonte, aqui do lado de cá nós temos uma carga. Okay? Essa carga tem uma impedância Z. Essa fonte tem uma impedância Z na fonte, essa aqui é uma impedância da carga. Quando é que o fluxo de potência da fonte para a carga será máximo? Quando houver o casamento. Exato. Quando houver o casamento de impedâncias, ou seja, quando a impedância da fonte for igual à impedância da carga. Ok? Esse é o princípio da máxima transferência de potência. Bom, baseando-se nesse circuito equivalente, o que a gente vê? Qual dispositivo aqui no modelo elétrico, no circuito que equivale ao motor, no circuito que modela o motor de indução, qual desses parâmetros que define o conjugado desenvolvido ou a potência desenvolvida? Qual desse parâmetro que determina a potência que nós escolhemos para desenvolver a potência? É o R1? É o X1? É o Xm? É o X2 ou é o R2 sobre S? O Xm? Quem concorda com o João? É o Xm que desenvolve potência ativa? Não. Reatância só desenvolve, só absorve potência reativa. Então, quando é que... Bom, aí vamos finalizar então o raciocínio. Qual desses elementos desenvolve a potência ativa? Modela a potência ativa? Hein? R2 sobre S. Por quê? Porque R1 é perda de áurea, é calor no estator. R2 puro é calor no motor. X1 é reatância que reflete indutância, que reflete perda de fluxo por dispersão no estator, e esse aqui no motor. Isso aqui é o fluxo magnético mútuo, né? Fluxo dos dois circuitos e tal, fluxo principal. Então, o que determina
modela o motor de indução é justamente R2 sobre S. Estão lembrados? Tanto que a potência gerada no rotor, que vai desenvolver a potência desenvolvida, nesse caso, vai ser transformada em potência desenvolvida, é justamente o R2 sobre S vezes a corrente ao quadrado. Então, a corrente 2 que passa aqui, elevada ao quadrado, vezes R2 sobre S, é o que dá a potência ativa do rotor. Diminui as perdas em R2, aí tem a potência desenvolvida. Correto? Então, o elemento no circuito equivalente que determina a potência desenvolvida é justamente o R2 sobre S. R2 puro é perda Joule. R2 sobre S é o que desenvolve a potência. Ok, pessoal? Beleza. Então, para determinarmos, se eu quero determinar a potência máxima baseada no escorregamento, basta que, considerando que a carga agora é o elemento que desenvolve a potência, se eu quero saber quando é que ele vai desenvolver máxima potência, é só definirmos, ou, definir qual é o elemento de carga, que nesse caso é o elemento que desenvolve a potência, caracterizando conforme o princípio da massa transferência de potência. Ou seja, o R2 sobre S vai absorver a máxima potência aplicada ao motor quando? Quando toda a impedância que está antes dele for igual a ele. Então aí a gente transforma o modelo do motor de indução em duas partes. Né? Uma parte que é o sistema que nós vamos chamar de fonte e a outra parte que é a carga. Né? Simplesmente para aplicarmos o princípio da massa transferência de potência, que diz que a potência máxima desenvolvida em um determinado circuito ou absorvida por esse circuito acontecerá quando as impedâncias desse circuito e da fonte que alimenta o circuito forem iguais. Motor. Isso é o motor de indução. Quando é que ele vai desenvolver a máxima potência? Quando o R2 sobre S, que é justamente o elemento no circuito equivalente que caracteriza a potência desenvolvida. Então, interessa para mim é a potência que R2 sobre S vai gerar, desenvolver. Ok? Porque o resto aqui é perda ou é magnetização. O que interessa aqui no circuito equivalente desenvolve o torque ou a potência desenvolvida é o R2 sobre S. Então, quando o R2 sobre S for igual ao circuito equivalente para trás, ele, R2 sobre S, vai desenvolver, vai absorver a máxima potência. Ok? Quando o R2 sobre S for menor do que isso, não. Quando for maior do que isso, também não. A máxima transferência vai acontecer quando todo o circuito para trás for igual a ele. Não é simples? Não. Obviamente, nós vamos considerar que existe uma potência entrando aqui na máquina. Nós estamos considerando que o motor está sendo alimentado com uma tensão fixa, como falei, com uma frequência fixa. Então, claro que tem uma fonte geradora para lá. Nós vamos considerar a impedância, por enquanto, a impedância da fonte. Ok? Então, considera que está entrando uma certa potência P daqui. Estando chegando a potência P ali, quanto dessa potência que está chegando no motor que vai ser realmente transformada em potência desenvolvida? Essa potência será máxima, quando? Quando R2 sobre S for igual a essa impedância aqui. Ok? Bom, então, que impedância é essa? Olha, então, quando R2 sobre S for igual àquela impedância para trás, que aquela impedância para trás é o que, pessoal? Quem se lembra? Quando nós desenvolvemos o circuito equivalente de Venâncio. Hein? Quando nós desenvolvemos o circuito equivalente de Venâncio, como é que esse circuito ficou?
Hein? Assim. Né? R1 de Tvenan, esse aqui é o R de Tvenan, esse aqui é o X de Tvenan, isso aqui é a fonte Tvenan. É ou não é? Aí fica simples. Ó. Quando R2 sobre S for igual a R de Tvenan ao quadrado mais X de Tvenan ao quadrado mais X2 ao quadrado, esse motor vai desenvolver a máxima potência. Ok? Se ele tiver perda, ele vai desenvolver a máxima potência. Isso está falando? Quando ele não tiver perdas, ele vai desenvolver a máxima potência. Ali ele vai ter perda. Olha aqui. Isso aqui é perda direta para ele. Isso aqui é perda não ativa, mas causa queda de tensão, então limita a corrente. Então, o que a gente está dizendo? Então, nós estamos falando de módulo, né? Estamos determinando o módulo. Então, qual que é o módulo dessa potência? R2 sobre S. Em cima de R2 sobre S. Qual o módulo dessa impedância? Hein? Raiz quadrada de R ao quadrado mais X ao quadrado mais X ao quadrado. Ok? Que é módulo. Vamos utilizar o módulo. Então, aplicar o teorema de Pitágoras para determinar isso aqui. Beleza. Vamos trabalhar com o vetor. Isso aqui é uma perda. É uma perda. Só que, quando nós somarmos todas essas impedâncias de perda e igualar a impedância que desenvolve o torque, a máxima potência será transferida. Se isso aqui variar, essa potência transmitida também vai variar. Ok? Aí, finalizando a resposta à sua pergunta. O que aconteceria se a gente desprezasse essas impedâncias diretas? Por exemplo, se o R Tvenan fosse 0, X Tvenan fosse 0, X2 fosse 0. Potência de entrada é justamente a potência em cima de R2 sobre S. Precisaria de aplicar esse princípio. A potência de entrada já é a própria R2 sobre S. Aí você pode aplicar o princípio para trás. Se existir uma fonte aqui de baixa potência para alimentar esse R2 sobre S, quando é que ele vai produzir a máxima potência do veículo? Quando esse valor for igual à potência do transformador que estiver alimentando o motor. Quando as impedâncias forem iguais. Ok, pessoal? Oi. Não. Pessoal, vamos repetir a pergunta do Thiago para a gente, porque é parte desse raciocínio. Para determinar esse escorregamento aí de máxima velocidade, precisa determinar o torque máximo? Não. Nós estamos justamente procurando saber qual é o torque máximo. Então, primeiro nós vamos determinar qual é o escorregamento para achar o torque máximo. Entendeu, Thiago? Qual que é o escorregamento máximo? Então, o escorregamento máximo é baseado nisso. R2, a potência máxima vai ser gerada quando? Quando R2 sobre S for igual a quê? A essa impedância aqui, né? Como é que eu calculo essa impedância? R de Tvenan ao quadrado mais X de Tvenan mais X2 ao quadrado. Não é? É o valor módulo, né? Beleza. Então vejam, esse é o valor para o qual o R2 sobre S desenvolve o máximo conjugado. Então, em qual escorregamento o motor vai desenvolver o máximo conjugado? Qual é o escorregamento para o qual o motor vai desenvolver o máximo conjugado? O escorregamento foi igual a 1? Não. Olha a fórmula. Olha a equação. Ó, S
vai ser igual a quê? R2 sobre isso. R de PV ao quadrado mais X de PV mais X2 ao quadrado. A esse escorregamento, deu-se o nome de escorregamento máximo. É o máximo escorregamento? Qual é o máximo escorregamento? É o 0? É o 1? É o 2? O escorregamento pode ser 0, pode ser negativo, pode ser 1, pode ser entre 0 e 1, pode ser maior que 1. Considerando o quadrante de motorização, o máximo escorregamento é 1. O máximo escorregamento no quadrante de motorização, o máximo escorregamento é 1. O mínimo é 0. Esse é o máximo escorregamento para o quadrante de motorização. Mas esse é o escorregamento de máximo torque, de máxima velocidade, de máxima potência. A gente chama de S max, mas leia-se S de máxima potência. Não é o S máximo. É o S de máxima. Então, quando o S alcançar esse valor aqui, o motor vai estar desenvolvendo esse valor de pico da curva de torque. Ou seja, isso. Isso aqui no denominador é o quê? O que é isso aqui embaixo? Raiz de R mais J. Raiz de R ao quadrado mais X ao quadrado. O que é isso? Impedância. Impedância. Então, quando a resistência do rotor for igual, presta atenção, quando a resistência do rotor, só a resistência, for igual a toda a impedância antes dele, o escorregamento de máxima será 1. Porque o numerador vai ser igual ao denominador. Aí, o que vai acontecer, pessoal? Quando o R2 for igual a toda essa impedância aqui embaixo? Torque máximo Como da é que vai partida. ficar a curva do motor? O S de máxima vai estar onde? Aqui. Torque máximo na partida. Aí, o torque máximo vai acontecer aqui. E depois? Cai. Vai cair até 0. Ou seja, a área sob a curva não muda, porque ela é relativa à potência do motor. Ok? Essa ordenada, essa abscissa, esse eixo é o eixo de escorregamento e o eixo de velocidade motórica. A ordenada é o eixo do torque. Torque vezes velocidade é potência. Então, essa área sob a curva é a área de potência. Para andar do motor, a potência não muda. Se você conseguir variar a resistência motórica do motor, se você conseguir variar a resistência lá do motor e igualar essa resistência a toda a impedância do motor, a todo o restante da impedância do motor antes da resistência motórica, você consegue fazer com que o motor desenvolva o máximo torque na partida. Ou seja, na hora que você ligar o motor, ele vai desenvolver o máximo de torque que ele pode desenvolver. Ok? E se a resistência rotórica for a metade do restante da impedância? Qual o valor do escorregamento de massa? Meio. R2, metade do denominador, meio. Significa que ele vai desenvolver o máximo torque a um escorregamento igual a 0,5. Escorregamento igual a 0,5 é metade da velocidade síncrona. Então, a velocidade 0 está aqui, a velocidade síncrona está aqui, S vai ser aqui. Então, aí o motor vai desenvolver um conjugado que dá uma potência máxima justamente nesse ponto. Está vendo? Nesse escorregamento, ele vai desenvolver o máximo torque. Estamos falando de velocidade rotória. Né? Para esse escorregamento e para essa velocidade, ele vai desenvolver o máximo torque. Ou seja, se conseguirmos variar a resistência do rotor no motor de indução,
nós vamos conseguir variar a curva de torque. A gente consegue fazer com que ele tenha muita força, muito torque nas velocidades baixas, nas velocidades intermediárias ou nas velocidades altas. Ok? Por que a curva de torque mudou? Hein? Por que a curva de torque mudou? Eu não entendi. A curva de torque mudou por quê, pessoal? Quem pode responder? Porque alterou o escorregamento de máxima ou de máximo torque. Como você alterou isso? Como que alterou isso? Olha a equação. Se e somente se conseguirmos variar o R2. Mas eu pergunto, é possível? É. É possível para qual tipo de motor de indução? Bobinado. Hein? Só o bobinado? Só isso que ele percebe a impedância. Como é que eu vario a resistência? Presta atenção. Como é que eu vario a resistência de um motor? Como é que eu vario a resistência dessas barras no motor como esse? Como é que varia? Hein? Só se derreter ele e fizer de novo. Não é? Não tem jeito. Esse aqui não tem jeito. Mas aqueles que eu comentei com vocês, que é o categoria M, H, aliás, tem jeito. Existe um tipo de motor de rotor em curto, como esse, que tem jeito. E todos os motores de rotor bobinado, como esse que nós temos no laboratório. Nós temos aqui o enrolamento do estator, o enrolamento do rotor. Depois vocês verifiquem aqui, abrem a tampa, verifiquem que tem 3 anéis ali dentro, solidários ao rotor, com as escovas que fazem o contato do meio externo estacionário com o meio rotório. Para quê? Porque nesse tipo de motor de indução existe um enrolamento lá no rotor, fechado lá dentro, estrela ou triângulo, e os terminais estão disponibilizados através de anéis na parte externa. Então eu consigo adicionar ao circuito rotório o quê? Resistência. Aí eu venho aqui nessa equação e somo com uma resistência externa. Ah, eu quero fazer com que esse motor pegue com essa curva vermelha aqui, ó. Ou seja, torque máximo na partida. Tá vendo? Então o que eu faço? Eu sei que a resistência rotórica é a metade dessa impedância. O que eu faço para ter torque máximo na partida? Eu tenho que fazer com que o S max seja 1. Correto? Ok, daí? Ok ou não? O quê? O que é o quê? O quê? Ok. Então, vamos lá. Eu quero fazer com que o motor de indução, o motor bobinado, opere com essa curva vermelha. A curva vermelha caracteriza o quê? Desenvolve torque máximo nas frequências, ou melhor, nos escorregamentos altos, próximo de 1, ou na partida, igual a 1. Eu quero que o motor desenvolva o torque máximo na partida. Na partida, o escorregamento vale quanto? 1. Não é 1. É ou não é? É. 1. Então, como é que eu faço que o S de máximo torque seja 1? O numerador tem que ser igual, não é? Como é que eu faço o numerador ser igual ao denominador? Se o numerador é metade do denominador, o que eu tenho que fazer para que ele seja 1 total? Dobrar. Aumentar, adicionar uma resistência a ele de igual valor, de forma que a resistência dele seja duplicada, de tal forma fazer com que seja igual ao denominador. Então vamos dar um exemplo. O R2 vale meio. O denominador, a impedância do denominador vale 1 ohm. Qual resistência estatórica, ou qual externa, eu preciso adicionar ao circuito rotório para o escoamento ser 1?
No meio. Aí eu venho aqui na resistência, vou olhar passando de professor, venho aqui na resistência, coloco uma resistência igual a meio. Mas eu tenho que saber qual é a resistência do rotor. Porque pode não ser meio, pode ser 0,3, 0,2, 0,7, 0,8. Eu preciso conhecer a resistência rotórica e as demais partes de impedância para determinar isso. Isso é factível fazer? Hoje na nossa prática vamos aprender como é que a gente descobre o valor de R2. O RTVNAM calcula, a gente acha o R1, acha o XN, acha o X1, calcula ele, e aí vai. Ok? Então, isso. B, aí depende da carga. Qual é o valor da carga? B, se a carga, vou redesenhar aqui. Vou repetir a curva aqui mais abaixo. Qual o valor qual é a carga? Vamos supor que esse motor está acionando um ventilador. A curva do ventilador é mais ou menos assim. Está vendo? A curva de torque dele. Em regime permanente, esse motor está girando a que velocidade? Ou a qual escorregamento? Quando os dois torques são iguais, não é assim? Esse aqui ó, é o torque do motor e esse vermelho aqui ó, é o torque da carga. Nós já falamos. Quando é que um sistema, um acionamento entra em regime permanente? Quando o torque do motor é igual ao torque de carga. Aí ele para de acelerar ou desacelerar. A velocidade zero, constante. Fica em velocidade constante. O acionamento elétrico, regime permanente, é determinado pela velocidade constante. Então, quando é que ele vai estar trabalhando com velocidade constante? Quando os dois torques se igualam. Então ele vai estar trabalhando com essa velocidade motórica ou esse escorregamento. Essa é a velocidade de trabalho. Aí vamos supor que, estando ele trabalhando nessa velocidade, alguma coisa faz com que a resistência do rotor aumente. O gaiato vai lá, aumenta a resistência, o circuito falha, isso não é normal. Aí aumenta a resistência do rotor, faz o escorregamento dele ficar alto, o escorregamento de máxima torque fica alto. Aí ele passa para outra curva. Aí vamos supor que ele passa para essa curva aqui, ó. Tá vendo? Com qual velocidade agora ele vai girar? Ele estava girando com essa velocidade de torque. Com qual velocidade vai girar agora? O torque dele não é mais esse, o torque dele é esse. O da carga não mudou. Então ele começa a girar em qual velocidade? Aqui. A velocidade caiu. Essa é a curva da carga. Quando os dois se igualam, as duas curvas se intersectam, é ali que ele vai trabalhar. Ali ele entra em regime. Então, quando ele mudou a carga, quando ele mudou a resistência do motor, o motor passa a funcionar com outra curva. Entendeu, Thiago? O preto não existe mais. O preto é o torque do motor para resistência R2. O azul é o torque do motor para resistência R2 mais R externo. Resistência A, outra resistência B, outra resistência A. Não sei o que convém na tela de gravação. Então, motor de indução de rotor bobinado foi muito usado e ainda é usado em muitas aplicações, principalmente sistemas de elevação, guindastes, pontes rolantes em várias modalidades, para sistemas de içamento. Né? Por quê? Porque
Em muitas situações, o sistema de içamento precisa de torque elevadíssimo já na partida. Não é? Porque você pode imaginar o seguinte, ó, vamos supor que a carga não seja essa. Vamos supor que a carga, a curva do motor é esse, mas vamos supor que a carga seja constante e de um valor elevado. Vamos supor que ela seja esse aqui, esse é o torque de carga. O sistema de içamento é assim, né? Imagine um guindaste, um ponte rolante, içando uma carga com um cabo de aço tensionado já. Não é? Uma carga, sei lá, de 100 toneladas. O motor está lá em cima, ele tem que, através do dromo, ele tem que fazer com que essa carga seja içada. Ele já vai iniciar o motor lá em cima está parado. Ele tem que iniciar o movimento já subindo a carga. E essa carga é constante, porque ela tem uma massa, que é a gravidade constante, uma carga constante. Ok? Mas vamos supor que essa carga seja isso aqui. Se ele vai partir, o valor da carga é maior do que o do motor, não é? Ele vai conseguir subir? Não. Paradinho. E se estiver no meio do caminho, cai. Não é? Então o que ele faz? O que ele faz? Quando o operador lá na ponte coloca em note 1 para iniciar o movimento. O que ele faz? Imaginando que não seja alimentado por um inversor de frequência. Aumenta a resistência do rotor. Qual o valor que ele coloca de resistência? Qual o valor que ele adiciona ao rotor? É o valor definido, tantos ohms ou miliohms, de tal forma que esse numerador se iguala ao denominador. Aí ele vai criar essa outra curva aqui. Tá vendo? Agora essa curva preta aqui não existe mais. O que existe é a curva, o motor passa a agir conforme essa curva. Ou seja, torque alto na partida. Só que ele trabalharia em qual velocidade? Ele vai partir? Vai, porque o torque do motor agora é maior que o da carga. Ele vai partir, acelerando, até que os dois torques se igualam. Quando os dois torques se igualam, regime permanente. Esse é o escorregamento, essa é a velocidade motória que ele vai trabalhar. É ali. Ah, mas essa velocidade está baixa demais. Eu precisei de adicionar resistência para ele partir. Mas eu não quero que ele trabalhe numa velocidade tão baixa. Eu quero que ele trabalhe numa velocidade mais alta. Para ele trabalhar numa velocidade mais alta, tem que acelerar. Para ele acelerar, o torque do motor tem que ser de novo maior que o da carga. Com essa curva, tem jeito de fazer isso? Não. O que faz? Muda a curva. Como é que muda a curva? Eu tenho que determinar o escorregamento máximo diferente. Antes o escorregamento máximo era de 1. Agora eu tenho que fazer com que essa curva máxima mude. O que ele faz? Eu posso usar, já que eu tenho outro gráfico utilizado, retiro a resistência, ou seja, curto-circuito a resistência, ou diminuo o valor da resistência, de tal forma que passar para essa segunda curva preta. Agora essa curva vermelha não existe mais, é essa preta. Aí o que acontece? Ele está trabalhando aqui, né? Torque de carga, agora o torque do motor é esse, olha a diferença do torque. Dá para acelerar? Dá. Aí ele vai acelerando enquanto o torque do motor for maior que o da carga. Em qual velocidade agora ele vai trabalhar? Nesta velocidade, tá vendo? Então os dois torques se igualam, ele vai trabalhar aqui. Esse escorregamento de trabalho, essa é a velocidade rotórica de trabalho, ou vou colocar aqui, regime permanente. Oi? Muito sobredimensionado, se você deixa comprar um motor com torque de partida dele igual ao torque máximo da carga. Seria sobredimensionado? Não, não significa. Ser o quê? Seria sobredimensionado muito pouco. A curva do motor, por exemplo, não. Fazer o torque máximo da carga e o torque de partida. Exato, até porque atualmente os motores de indução normalmente não têm essa possibilidade de variar a resistência. Os motores de indução. Ok? Então você poderia sim, só que se a carga que você estiver trabalhando tiver um torque maior do que na partida, então ele consegue acelerar.
Você poderia, com um motor de mesma potência, projetar, comprar, desenvolver um motor que dê torque de partida naturalmente mais alto. Existe motor de indução cujo torque, cuja curva é parecida com essa vermelha aqui. A resistência não muda, só que ele já foi projetado com uma resistividade da barra mais elevada. Entendeu? Aí, então você pode projetar um motor para esse tipo de aplicação, esse tipo de carga. Ele tem a mesma potência, só que ele é um motor de trabalhar com escorregamento alto, ele trabalha com velocidades baixas. Ok? Então você pode sim. Essa curva preta aí é 2 pontos de exceção para. Isso. Uhum. É o primeiro que ele se encontra que ele vai trabalhar. Ok? Até porque é o seguinte, né? Ele nem chegaria no primeiro. Para dizer a verdade, ele nem chega no primeiro. Por quê? Porque na partida o torque dele. Quando faz essa transição aí, tira essa resistência. Não, quando ele faz a transição, nesse caso aqui, ele já está aqui no meio, né? Se o motor está maior, tem como voltar. Não. Ele só acelera. Só acelera. A diferença é positiva. Não, para voltar a carga tem que subir. Como é que ele volta para esse ponto aqui? Só se a carga, que é o azul, ó, subir para cá. Mas se ele acelerou até esse ponto, ele está trabalhando nessa velocidade, correto? Se a carga continuar constante e subir, vamos supor que ela suba e passa para cá. Qual velocidade? Ele começa a desacelerar até esse ponto. Okay? Ele não acelera mais, porque para velocidades abaixo dessa, o torque do motor é maior. Ok? E a ação da corrente? Hein? E a ação da corrente? Isso. Vê, a corrente cai. Quando o conjugado aumenta, ele mudou de curva de torque, a corrente sobe. Transitoriamente ela sobe. Por quê? Porque você tem uma demanda, uma disponibilidade de torque. A corrente sobe em função disso. Né? Mas, do ponto de vista de eficiência energética para o acionamento, para o motor, melhora quando você adiciona resistência. Porque você adiciona resistência, o fator de potência rotórica aumenta. Ok? Então, para esse tipo de aplicação, quando você adiciona resistência rotórica, ele gera mais conjugado nas velocidades mais baixas, ou seja, escorregamento mais alto, e nem por isso a corrente sobe. A corrente pode inclusive cair. Né? Mas é óbvio, toda aceleração demanda torque. Se demanda torque, demanda corrente. Certo? Vamos usar esse motor, por exemplo, dominado, que necessita de torque alto instantâneo. Tem que trabalhar com motor sempre de torque máximo? Bom, aí é o seguinte, para esse tipo de motor, com esse tipo de acionamento, não tem jeito para essa aplicação. O que você está falando é em mudar a velocidade, né? Mudar a velocidade aqui demandaria você ficar mudando essa curva de torque de forma muito contínua. Então, o laminador, por exemplo, não é uma carga típica para esse tipo de motor. Não é. Não é? Você teria que, a única forma de fazer isso aí, sem mexer com o inversor, sem mexer com o ciclo conversor, é fazendo alteração de curva através de resistência rotória, que não é factível para isso. Você não tem boa controlabilidade para isso. E a aplicação típica para isso aí é onde você tem variação de resistência, digamos, com precisão razoável. Você não tem, onde você não tem necessidade de fazer controle de velocidade. Isso não é para controle de velocidade, isso é para controle de torque. Não é? Agora, se usa inversor de frequência, nem precisa de ter rotor turbinado. É rotor em curto mesmo, porque aí sim acontece isso que você falou. Através do controle vetorial de fluxo, ele consegue manter o torque do motor no máximo, numa boa gama de velocidade de escorregamento. Okay? Para essas aplicações, sim. Aliás, não é nem questão de escorregamento, porque ele varia a frequência.
Aqui, essa curva se baseia no princípio de que a frequência é constante. Está variando aqui é torque. Nós falamos no ano passado. Se a tensão cair, essa curva cai toda. Mas a velocidade síncrona é a mesma, a não ser que a frequência mudou. Se ela baixou, vem para cá, se ela aumentou, vai para lá. Ok? Ok, pessoal? Eu só coloquei aqui um exemplo. Para cá, a resistência é resistência mínima. O motor operar como se fosse de rotor em curto, né? Obrigado. Bom, professor,